para vocês irem lá no bate-papo e me mandar o nome de vocês, tá bom? Vai lá no bate-papo, me manda os nomes, enquanto eu coloco aqui para compartilhar a tela. Pessoal, a moça está limpando aqui em casa. Se estiver fazendo muito barulho de vassoura, de coisa caindo, vocês me avisam, tá? Por favor. Posso começar então? Já estão aí mandando os nomes? Então, né? Bom, na aula passada, eu estava falando para vocês da dependência econômica que a África tem, né? A Gabi estava revoltada, né? A gente estava falando que a África tem uma condição de subdesenvolvimento, que quem investe lá não está investindo porque enxerga boas oportunidades na África, porque quer explorar o continente, assim por diante, né? Eu falei que as maiores empresas as maiores empresas que estão instaladas lá são empresas estrangeiras que acabam mandando os lucros para suas matrizes de países desenvolvidos. A população que está lá, elas estão empregadas nessas empresas com salários muito baixos, que essas pessoas elas vão acabar também sendo sujeitas a ficar com as terras menos produtivas, que elas praticam agricultura de subsistência em um local que não vai produzir alimento suficiente para ela, e que isso corrobora a questão da pobreza e da miséria dentro da África. Lembra disso? Eu comentei, a Gabi foi ficando revoltada, Bi, isso não é justo, eu não concordo, né? Só que a gente pode pensar que dentro da África há alguns países que têm tido um aumento do crescimento da sua economia nas últimas décadas, tá? A partir do momento que os países africanos começaram a conquistar a sua independência, esses países começaram a tentar caminhar com as próprias pernas. Claro, alguns conseguiram de maneira mais rápida, com mais sucesso, outros nem tanto. Até porque a gente viu lá atrás que o processo de descolonização da África foi diferente em cada região. Em algumas áreas foi feito com acordo, outras áreas foi feito através de guerras, e dependendo de como, então, esse acordo ou essa guerra de independência aconteceu, contribuiu mais para o país conquistar a sua independência econômica ou, pelo menos, um maior desenvolvimento econômico que outros. Tudo bem? Certo? E aí, eu coloquei aqui para a gente ver alguns dos países, né, que tiveram maior crescimento econômico, tá? Isso com dados verdadeiros até o ano de 2018 e uma projeção para 2020, tendo em vista que esse gráfico foi retirado do site do FMI, de uma reportagem de 2018. Tudo bem? Então, ó, o que dá para perceber? Cada corzinha aqui representa um país, e a gente vai observar que, no geral, essas que são as maiores economias dentro da África cresceram desde 1980 até agora 2020. Ou seja, esses países estão crescendo economicamente, o seu PIB tem aumentado ano a ano, década a década. Claro que, o que dá para perceber? Que em alguns a gente percebe que o ritmo de crescimento foi mais acentuado que em outros. Mas estas maiores economias têm apresentado crescimento desde 1980, que foi quando os países africanos conseguiram, aí, em grande medida, alcançar sua independência econômica. Bia, Oi. O que é PPP? Partes por paridade, que é de comparação de quanto que eles conseguiram aumentar o seu PIB em relação ao ano anterior. Tá? E aí, turma, a gente observando esse gráfico, né? Beleza, o PIB está aumentando, a curva mostra isso para gente, que o PIB desses países tem aumentado. O que não quer dizer que esses países vão ocupar destaque na economia mundial por serem grandes economias. Não, tá? Esses países ainda são considerados países subdesenvolvidos, certo? E que tem pouca influência na economia internacional, tá? Então, se a gente parar para comparar, por exemplo, a África do Sul, que é o país que tem o maior nível de desenvolvimento industrial dentro da África, se eu for querer comparar ele com os países europeus, com os Estados Unidos, por exemplo, coitada da África do Sul, fica lá para trás,
né? Mas dentro da África, olha como a gente tem observado crescer a economia desses países, tá? Então, esses aqui, a gente pode pensar que num continente de extrema pobreza, em que os PIBs são muito baixos, esses aqui conseguem ter um destaque. E na aula de hoje, a gente vai falar de alguns desses países. O primeiro que eu vou falar, Egito, né? Quando a gente fala de Egito, a gente lembra lá, claro, das pirâmides, né? Só que a gente vai falar das pirâmides num contexto mais atual, né? Porque quando a gente pensa em Egito e lembra das pirâmides, a gente fala do Egito Antigo. Hoje o Egito não tem nada a ver com o Egito Antigo, não tem nada a ver com com aquele quadro religioso, político, econômico que a gente estuda lá no sexto ano, né? Hoje o Egito é um país que tem um nível de desenvolvimento bastante interessante. Observe essa foto que eu postei aqui para vocês observarem. Nessa foto, essa cidade, que é a cidade de Cairo, é uma cidade tão desenvolvida quanto qualquer outra de outro país, né? Seja na América, na Europa, na Ásia e assim por diante, né? O Egito, ele é um país que vai concentrar grande parte da população às margens do Rio Nilo, tá? Por que a população se concentra às margens do Rio Nilo? Alguém lembra de uma frase que eu disse para vocês que foi de Heródoto em relação ao Rio Nilo e o Egito? Alguém se lembra a frase que Heródoto disse sobre o Egito e o Rio Nilo? Não? Heródoto foi um filósofo e ele disse a seguinte frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. Lembraram dessa frase? Sim ou não? Não? Quando Heródoto disse essa frase, ele quis dizer o seguinte, que aonde é o território do Egito é uma região muito árida. O que é uma região árida? Uma região muito seca. Existe ali onde o Egito se localiza parte do deserto do Saara. Aquela região é uma região árida, seca, desértica. E se não fosse o Rio Nilo, o Egito Antigo, por exemplo, que foi o berço aí de uma civilização extremamente importante para a cultura da humanidade, não teria existido. E até os dias de hoje, esse Rio Nilo, ele vai ser o ponto de concentração de pessoas dentro do Egito, tá? Justamente porque fora das margens do Rio Nilo, as condições de aridez vão fazer com que a qualidade de vida não seja tão interessante. Então, o Rio Nilo, ele vai contribuir para que 90% da população viva suas margens e torne o Egito como o terceiro país mais populoso dentro da África, tá? Então, o Rio Nilo, né, ele é o responsável por, até hoje, as suas margens ser muito populosas, né? Só que as águas do Rio Nilo, elas vão servir para quê? Né? É só para as pessoas tomarem água? Claro que não, né? Hoje em dia nós temos tecnologias que nos permitem fazer usos diversos dentro do nosso universo, né? Então a gente pode pensar o seguinte: bom, esse rio, como ele atravessa uma região árida, ele vai servir, claro, de abastecimento populacional. Então, parte da água desse rio vai ser levado para a casa das pessoas, para chegar às torneiras, as pessoas vão poder produzir seus alimentos, vão poder fazer sua higiene e consumir. Claro? Então, abastecimento populacional. Beleza. Só que a água do Rio Nilo também vai servir para a irrigação. A gente viu lá no sexto ano que, desde o Egito Antigo, a prática da irrigação é algo que contribuiu para que grande parte da população conseguisse se fixar às margens do Rio Nilo, não é? Porque, como é uma região árida, se eu plantar ali e não tiver nenhum tipo de água, seja por chuva ou irrigação, a minha plantação não vai se desenvolver. Agora, se eu desenvolvo um sistema de irrigação, mesmo que aquele local seja árido, com a irrigação, a minha plantação vai vigorar e vou ter uma boa colheita. Oi. A frase que você disse que Heródoto falou foi: o Egito é uma dádiva do Nilo, certo? Isso. Não seria o Nilo uma dádiva do Egito? Não.
O que é dádiva? Porque É pro Egito, presente. É o contrário, tá? então, O Egito... o Nilo não quer o Egito só usa o Nilo. O Nilo que é bom pro Egito, não o Exato. Então, a contrário. gente pode pensar o seguinte, que o presente que o Rio Nilo deu foi o Egito para a população, entendeu? Mais ou menos. Mas assim, sem o Rio Nilo, o Egito, nem o antigo Egito, nem o atual Egito, provavelmente não teria existido e contribuído tanto para a cultura da humanidade, né? Então, por isso que o Rio Nilo, ele é aí um dos principais rios africanos, como a gente já viu antes, tá? E essa água do Rio Nilo, ele vai ser importante para, principalmente, abastecer o mercado interno de alimentos. O que é o mercado interno? Abastecer os alimentos básicos que a população consome no seu dia a dia. Então, o Egito é um grande produtor de arroz, milho, trigo, diversos tipos de algodão, frutas. E o seu principal cultivo hoje é o algodão. E esse algodão, que não é parte da alimentação de todo mundo, acaba sendo exportado para a Europa para abastecer as indústrias têxteis, tá? Se em um tipo de produção houve excedente, abasteceu o mercado interno e ainda sobrou, esse excedente também é exportado. Mas a grande parte daquilo que é irrigado da produção de alimentos é para abastecer o mercado interno, para distribuir os alimentos dentro do país e ali vai ser comercializado. Só se tem excedente que é exportado. De tudo que A é cultivo. agricultura de subsistência considera isso também? Não. A agricultura de subsistência é diferente. Eu não cultivo com intuito comercial, tá? Então, por exemplo, eu tenho um sítio e lá eu vou plantar arroz, milho, feijão, trigo, vou plantar tudo que é a base da minha alimentação. Então, é para o meu sustento. É diferente, por exemplo, se eu tenho uma lavoura de feijão, em que eu vou, apesar de ser a base da alimentação de muitas pessoas o feijão, não é algo que vai me garantir a subsistência, né? Eu vou conseguir viver só de feijão? Não. Então eu vou geralmente cultivar essa lavoura de feijão, eu vou colher e vou vender. Entendeu a diferença da subsistência? Sim. Tá? Então, na subsistência, eu planto diversos tipos de coisa para me alimentar, alimentar a minha família. Agora, claro, o objetivo inicial é a minha subsistência. Se houver algum excedente, nada impede que eu possa fazer uma comercialização disso, mas o intuito da agricultura de subsistência é o meu sustento, tá? Então, o Rio Nilo, ele então vai ter esse uso, né, de abastecimento populacional, de irrigação, e claro que esse rio é um rio que ele tem uma extensão muito grande, ele tem uma largura muito grande, também grande profundidade. Rios com essas características, eles vão permitir a instalação de hidrovias. O que é uma hidrovia? É um local aonde eu vou colocar embarcações que vão acabar tomando os rios como o seu caminho, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o Rio Nilo, aqui dá para perceber uma área plana, né? Não tem uma cachoeira, não tem um grande desnível. Então, toda essa produção excedente, ou então a produção de algodão, ela pode ser escoada para diversos locais, inclusive para a Europa, através dessas hidrovias, tá? Então, os barcos vão também utilizar essa hidrovia para fazer seu deslocamento. Claro que não é só o deslocamento também de mercadorias, as pessoas também podem fazer o uso Isso daí dessa. nem parece um deserto. Nem parece, né? Exatamente porque também está muito próximo aqui. Essa imagem, ela não está muito nítida, mas se vocês conseguem enxergar. Tá vendo que no meio dessas duas áreas de plantação tem como se fosse um corte aqui no meio, uma barra de ferro? Essas barras de ferro são Irrigação, eu acho. irrigação. Exatamente, irrigação. Então você não consegue imaginar que no local que é deserto consegue ter uma plantação ou uma área tão verdinha como essa, né? A gente consegue entender que é fruto dessa irrigação que tem aqui, certo? É claro, mais uma vez, as águas do Rio Nilo vai ter um outro tipo de exploração,
que ele vai ser utilizado para geração de energia elétrica, né? Então, uma das maiores usinas hidrelétricas da África está instalada aqui no Rio Nilo, né? A chamada hidrelétrica de Assuã. Essa hidrelétrica ela vai produzir energia não só para abastecer as cidades do Egito, como também, não para abastecer não só as casas, como também as indústrias, tá? Que é super importante. Quanto mais oferta de energia, mais fácil vai ser uma indústria se instalar ali. Bom, o Egito, ele tem conseguido ter um crescimento econômico muito grande nos últimos anos, como eu mostrei naquele gráfico para vocês, né? Graças a muitos investimentos que o Banco Mundial tem feito no país, principalmente para melhorar a rede de transportes, melhorar a produção de energia, melhorar a qualificação da população. Então, esses investimentos que o Banco Mundial tem feito têm propiciado o Egito a ter um crescimento industrial bastante grande. Só que quando a gente vai observar o PIB do Egito, a maior parte do seu PIB não vem das indústrias como um todo, né? Vem do setor primário da extração do petróleo. E grande parte então, do seu PIB está relacionado a esse produto energético. Só que eu expliquei para vocês na aula passada que grande parte das empresas que vão atuar no ramo do petróleo em todo o Egito, desculpa, em toda a África, são de empresas africanas? Não, são de empresas estrangeiras. A mesma coisa acontece com o Egito. E, infelizmente, apesar de grande parte do seu PIB vir dos impostos, dos royalties cobrados pelo petróleo, a maior parte do lucro não fica no Egito. A maior parte do lucro vai para o país de origem dessas empresas. Se o Egito conseguisse investir no processo de extração de petróleo, o seu PIB cresceria gigantescamente, porque a sua margem de lucro aumentaria, não ficaria apenas na cobrança de impostos. O lucro da extração de petróleo ficaria com ele. E claro, quando a gente fala em Egito, turismo, não é? Então, grande parte da sua economia também está movida aí pelo turismo. Então, quando a gente fala em Egito, a gente pensa em visitar o quê? As 3 pirâmides, a esfinge e assim por diante. Quando a gente fala das pirâmides, a gente geralmente imagina uma imagem como essa, né? Que as pirâmides, elas estão isoladas do resto do mundo, lá no Egito, no meio do deserto. Mas se eu voltar para vocês essa imagem, olha como que as 3 pirâmides, elas estão bem próximas aqui à cidade, bem pertinho. Eles fizeram em volta das 3 pirâmides. Exato, exato. A cidade de Cairo, ela foi crescendo ali bem próxima às 3 pirâmides do Egito. Então, quando a gente vai pesquisar fotos das 3 pirâmides, a gente sempre vê imagens como essa daqui, né? Você não consegue imaginar que é tão próxima essa área de turismo da cidade, como está revelando aqui essa outra foto. Eu acho que era no meio do deserto, que você achava que era longe, né? Só que aí a gente começa a pensar, olha como que era essa região, muito desértica. E aí se eu comparo essa região que é próxima, né, ali, olha como que essa área é verdinha, né? Por quê? Se não houvesse irrigação, toda essa área seria assim, ó, uma área desértica, árida. Eles tiveram que colocar terra, porque como é que eles iam plantar na areia? É porque é o seguinte, o rio, quando ele vai correr, ele vai levar sedimentos com ele. O que é sedimento? São detritos de pedra, tá? Que ao longo dos milhares de anos, essas pedras vão se quebrando em partículas cada vez menores. Então, tudo que a gente vê de terra hoje, já foi um dia pedra, certo? E aí, as margens do rio, quando o rio enche e transborda suas margens, ele vai depositar esses sedimentos, que vão formar terra. E aí, a hora que a água do rio volta para o seu nível normal, as suas margens ficam com terra, certo? É por isso que a agricultura ela é praticada nos locais onde o rio Nilo acabava por inundar. Tá? Isso desde o Egito Antigo. Beleza? Tudo bem sobre o Egito? Posso passar para o próximo? Pode. Beleza, vamos falar da Nigéria. Nigéria é esse país que está marcado em vermelho no nosso mapa, para vocês localizarem aonde que é, tá? Hoje, a Nigéria é considerada a segunda economia africana, ou seja, se eu pegar de todos os PIBs, do maior para o menor, ele vai ser o segundo PIB, tá? É o país que mais gera dinheiro dentro da África, tá?
e também vai ser considerado o segundo país mais industrializado, vai ficar atrás apenas da África do Sul, tanto no PIB quanto também no processo de industrialização. Só que a Nigéria, ela ainda passa por uma instabilidade política. Por que instabilidade política? Porque até pouco tempo, menos aí de 50 anos, houve o início de uma guerra civil dentro da Nigéria, tá? Então, ó, esse aqui é o território da Nigéria, ok? O que a gente pôde perceber? Houve um conflito entre essa parte norte e essa parte sul, chamada de Biafra, para ver quem é que dominava e tinha o poder dessa região chamada Biafra. Então, o que acabou acontecendo? Houve uma guerra civil, tá? Essa guerra civil de Biafra, ela acabou levando à morte muitas pessoas. E essa grande quantidade de pessoas que morreram não foram capazes, né, de levar uma pacificidade ao país de maneira muito rápida. Essa guerra civil, ela chamada também de Guerra de Biafra, ela acabou fazendo com que o país acabasse por não conseguir vivenciar a paz. Então, por exemplo, o que acabou acontecendo, né? Naquela parte em que é o norte, que eu mostrei para vocês, ela basicamente era habitada por um grupo chamado Alsás, certo? Tudo bem? E esses Alsás, eles eram muçulmanos, certo? E aí, a população que vivia na parte do sul era chamada de Ibos. Eles eram considerados um grupo muito rico, né? Eles eram considerados a elite dentro da Nigéria, tá? Então, quando a gente observava os cargos que eles ocupavam os melhores cargos, com os melhores salários e assim por diante. Enquanto que a população dos Alsás, que viviam na parte norte, eles eram a população que vivia num sistema quase que feudal, né? De muita exploração, aonde a população deveria obedecer rigidamente aquilo que era determinado pelos seus, entre aspas, patrões e assim por diante. E aí, o que acabou acontecendo, né? Em 1966, os Ibos, que era quem povoava a parte sul, que era aquele grupo mais rico, eles quiseram dar um golpe de Estado e tomar o poder para eles, tá? Só que, quando eles tentaram fazer esse golpe de Estado, os alçados conseguiram, depois de 6 meses de batalha, tomar o poder de todo o país, certo? E aí, esses alçás que ocupavam a parte norte, mesmo sendo mais pobres, eles conseguiram derrotar, então, esses ibos e iniciaram um massacre, né? Então, todo mundo que era da etnia ibos começou a ser perseguido e massacrado, né? Entre aí 1967 até 1970, estima-se que mais de 30 mil ibos só nesse período tenha sido morto. Então, é muita coisa, né? E mesmo depois que o conflito, entre aspas, foi resolvido, muitos dos ibos ainda continuaram sendo perseguidos. Então, embora os números oficiais digam que cerca de 30 mil ibos tenham morrido nesse conflito, né, nesse primeiro momento, acredita-se que esse número é muito maior, que seja entre 500 mil e 2 milhões de ibos que tenham morrido. É muita coisa, né? Então, a gente começa a perceber que dentro desse período começaram a ter muitos problemas, né? Principalmente no que diz respeito à população. Porque, embora não fosse todo mundo que estava envolvido na guerra, a população acabou sofrendo com isso, porque as indústrias começaram a fechar as portas, não tinha trabalho para ninguém, muitos dos adultos começaram a morrer, outros começaram a fugir do país para tentar preservar a sua vida e assim por diante. E aí, quando a gente fala de África, que a gente vê aquele tanto de criança desnutrida, passando fome, muitas dessas fotos que a gente encontra são de pessoas da Nigéria, né? São de crianças que viveram nesse período e acabaram, de certa forma, tendo a sua imagem aí destacada para o mundo inteiro, mostrando sua condição de pobreza, de miséria, fruto dessa instabilidade política. Hoje,
o quadro político da Nigéria está bem melhor, tanto é que ela consegue ocupar a segunda posição de país mais desenvolvido, né, mais industrializado dentro da África, certo? Só que, embora o seu PIB tenha crescido de maneira muito intensa nos últimos anos, né, maior parte do PIB da Nigéria vem da extração do petróleo. E que foi que eu disse para vocês sobre extração de petróleo? Os lucros ficam para os países, para as empresas que estão extraindo petróleo. E as empresas que extraem o petróleo na Nigéria não são nigerianas, são estrangeiras, principalmente da França e da Inglaterra, certo? O que a gente pode perceber, então? É que a economia da Nigéria depende da exportação de petróleo e da cobrança de impostos e de royalties, né? Isso vai provocar uma grande concentração de renda. O que é concentração de renda? Pouquíssimos têm muito dinheiro e muita gente tem muito pouco, vive na pobreza, vive na miséria. E isso lá é muito mais gritante que no Brasil, né? Então, no Brasil é muito comum a gente ver que alguém vive com salário de 50 mil reais mensais, enquanto tem gente que vive com 500 mensais, né? Óbvio que essa concentração de renda vai provocar qualidade de vidas diferentes, né? Justamente porque a maioria dos lucros são remessados aos países mais ricos, né? E detêm a matriz das empresas que vão extrair petróleo dentro da Nigéria. Aí eu coloquei uma foto para a gente ver, né, de fotos reais da guerra civil que aconteceu dentro da Nigéria, tá? Então, esses alçás contra os ibos, né, entraram em conflito para ver quem é que tomava o poder. Enquanto os ibos queriam a autonomia da região de Biafra... Eu não entendi essa guerra. Não entendeu? Ó, não. Então, vamos lá. A população que vivia nessa parte verdinha era chamada de alçás, certo? A maioria era muçulmana e a maioria da população vivia como se fosse um feudalismo. Como que era o feudalismo? Era alguém que era dono de uma terra e tinha pessoas que trabalhavam naquela terra para ele. Só que as pessoas que trabalhavam naquela terra, ela quase que não recebia pelo seu trabalho, trabalhava quase que 24 horas por dia e sempre estava em dívida com o seu patrão, certo? Sim. A população que vivia no sul eram dos ibos, uma população que era considerada a elite, os mais ricos da Nigéria. E eles habitavam essa porção sul chamada de Biafra. Eles queriam, né, que essa elite continuasse muito rica, porque eles ocupavam os melhores cargos dentro da Nigéria, os melhores salários e tudo mais. Eles queriam que essa parte aqui ficasse para a etnia Ibos, se separando da parte mais pobre da Nigéria, ocupado pelos alçados. O que os Ibos fizeram? Eles começaram uma disputa para separar a região da Biafra do resto da Nigéria, para ficar só a população rica aqui. Então, em 66, quando os Ibos tentaram tomar o poder, os alçás, eles falaram assim, não, vocês não vão separar não, nós vamos continuar todo mundo junto. E aí começou uma batalha. Durante 6 meses... venceu? Durante 6 meses houve essa guerra civil envolvendo os ibos contra os alçás e os alçás acabaram vencendo, tá? Mesmo sendo um grupo mais pobre. E aí esses alçás vencendo, eles começaram a perseguir os ibos, tá? Perseguir e matar. Entre 66 e 70, oficialmente, cerca de 30 mil ibos morreram, foram mortos, tá? Que desnecessário, só que estima-se que esse número seja muito maior, que esse número varia entre 500 mil e 2 milhões de ibos perseguidos e mortos, tá? Já que não há o registro oficial de todas as mortes. Mas a minha dúvida é a seguinte... a parte que tá verde, que eu não sei falar o nome, ela é maior, só que ela é mais pobre, ela não tem armas para lutar, tinha mais gente, mas não tinha como lutar. Já o outro lado, ele era menor, mas ele tinha arma, como é que ele conseguiu vencer? Só que o contingente populacional era maior, então o exército era maior, embora fosse mais fraco, teve vantagem nisso. Mas eu acho que uma pessoa com uma espada consegue matar 3 sem espada. Né? Mas aqui a gente tá falando já
Nos anos 80, né? Já tinha armas de fogo, inclusive, muito potentes. Tá? Sim, mas elas eram pessoas que passavam fome, porque elas eram muito pobres, então elas não tinham forças para isso. E aí a gente não pode esquecer, 1960 estava no auge da Guerra Fria. Lembra que a gente falou dos Estados Unidos e União Soviética? Conflito? Uhum. Aí, mais uma vez, embora Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria não se atacaram, eles apoiavam lados opostos. Aqui não aconteceu de forma diferente. Então, quando a gente vê essas imagens dessas pessoas com essas armas, que para a época eram armas bastante sofisticadas, de onde que eles arrumaram? Né? Provavelmente com o apoio da época desse mundo bipolar, dos Estados Unidos e União Soviética. Sim. Certo? Bom, Obrigada, pessoal, não vai dar tempo de eu falar da África do Sul, que eu queria falar, focar bastante no apartheid, que vai ficar para a nossa volta, tá? Quando a gente voltar, eu falo sobre o apartheid com vocês. Tudo bem? Hoje é a última aula de geografia? Hoje é, né? Antes das nossas férias. Na sexta-feira a gente não tem aula, né? Por conta do desafio. Então, ó, só para lembrar, o nosso desafio vai cair sobre o capítulo 7 e capítulo 8, tá? Capítulo 7 vai cair sobre a crise de 29, sobre o New Deal, a crise de 2008, né? Alguma coisa nesse sentido. E no capítulo 8 vai falar sobre a África, né? Aquela divisão de África, do norte da África e África subsaariana, tá? A área que é mais desértica, a área que não é, o ponto de referência para separar o norte da África subsaariana, e assim por diante. Tá bom? Vai cair isso, certo? Vou colocar lá na nossa sala de aula virtual os slides que eu utilizei até hoje para vocês consultarem se vocês quiserem. Perfeito? Gente, então tchau. Fica com Deus. Aproveitem aí o nosso recesso para poder dormir até um pouquinho mais tarde, né? Curtir uma preguicinha até mais tarde na cama, sem ficar preocupado. Até 1h da tarde. Ai, meu Deus, né? Dá para ver muita série, jogar muito videogame, né? Durmam bastante, mas o principal, se cuidem, né? Para que quando a gente possa voltar às nossas aulas presenciais, tá todo mundo bem, certo? Fiquem com Deus. Vou morrer mais ainda de saudade de vocês, porque a gente não vai ter esse nosso encontro, né? Mesmo que virtual. E que vocês façam um bom desafio, tá bom? Se houver dúvida, gente, quanto ao meu desafio, me manda uma mensagem sexta-feira que eu vou estar de plantão aqui durante a manhã toda, tá bom? Certinho? Então, gente, tchau, beijo. Bia. Fica com Deus. Vamos lá para o intervalo e tomar uma água. Fiquem com Deus, gente. Boas férias. Até mais, Sim, até viu? 10 minutinhos. Mais cedo, que delícia. Pode até tomar um salzinho agora. Gente, beijo. Fica com Deus, viu? Quem não mandou o nome no bate-papo, manda, tá bom? Por favor.